Muito bem, vamos lá. Estudo de hoje, o nosso livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, a psicografia do Divaldo, capítulo 19, Liberdade e Vida. Bom dia, Jerusa. Nós seguimos então, meus amigos, aqui com o nosso trabalho. Nós avançamos nesse capítulo 19, depois de nós termos acompanhado todo o trabalho de resgate, de assistência, que foi descrito aqui por Filomeno de Miranda, junto a esse grupo, né, que nós estamos acompanhando, que é o Marquês de Sade, Rosa Keller, o Padre Mauro, né, na figura de Madame X, que assim ele se apresentou, e também todo aquele cortejo que acompanhava o Marquês de Sade. Agora, né, a gente já pode imaginar, né, aquele general daquele grande exército. O general, então, ele desiste do comando daquela tropa, e aí então nós vemos os soldados totalmente desorientados por falta de uma liderança. Então, fazendo esse paralelo, nós vemos o Marquês de Sade, entre aspas, abandonando ali toda a sua tropa e aqueles espíritos, então, naquela desorientação. E não só na desorientação por falta de comando, mas também pela revolta com que foram tomados, né, pela confiança que tinham naquele que era para eles, né, a referência, alguns comparsas, outros meio que escravizados, que temiam a presença do Marquês. E aí todos, então, ali naquela condição, e isso fez com que, conforme nós vimos, o trabalho, né, do irmão Anacleto, e juntamente com todos os espíritos ali presentes também, incluindo, né, a senhora Maria Leonor, que era mãe do Marquês, a Madre Clara de Jesus, que trabalhava junto à senhorita Keller, assim como também a mãe do Padre Mauro, né, que é a senhora, que eu juro que eu tentei guardar esses nomes, mas eu não consegui. Aqui tem o nome dela, que já vai aparecer. Espera aí. E aqui o nome dela é... Cadê o nome dela? Dona Martina, né, a mãe do Padre Mauro, ela desencarnada, enquanto o Padre Mauro ali encarnado, né? E assim todos juntos, também junto com o Dr. Bezerra de Menezes. Então, todo esse grupo de espíritos na coordenação dos trabalhos, juntamente com os trabalhadores também, né, daquela comunidade, estavam ali preparados para essa situação. Então, para não só trabalhar com os protagonistas da nossa história, mas também atuando junto a esses espíritos que se encontravam ali como os deserdados, né, dessa história. Então vamos lá. Capítulo 19, Liberdade e Vida, né? Então todos eles foram conduzidos, Padre Mauro retornava para a sua residência, para a sua vida material, iniciando aquele processo de transformação que ele precisava, começando com a terapia, né, com a psicoterapia que foi indicado, o tratamento médico daquela internação, pelo próprio esgotamento físico que ele apresentava, né, depois de todo aquele baque, né, de ser surpreendido, do escândalo em potencial que poderia acontecer. Então ele ficou completamente ali desorientado psiquicamente, o que afetou também fisicamente. E nós tivemos então Rosa Keller e o Marquês de Sade se preparando, agora ambos sendo conduzidos para uma colônia, para uma instituição adequada à condição deles, e ali eles iniciariam o processo. A senhora Maria Leonor, ela se prepararia então por uma breve reencarnação para acolher esses espíritos, e como nós fizemos ali aqueles nossos cálculos, né, isso se daria aproximadamente ali entre 20 e 30 anos mais ou menos, porque, né, até que ela reencarnasse, atingisse ali a idade da maternidade, então demoraria mais ou menos uns 20, 30 anos, né? E esse período de 20, 30 anos seria exatamente o tempo que esses espíritos estariam se preparando para essa nova etapa, para viver essa reencarnação tão difícil que eles deveriam viver. E isso sendo inclusive acolhidos pelo Padre Mauro, né, que já com mais de 20, 30 anos também de experiência, estaria ali renovado
para ajudar esses espíritos que fizeram parte da sua história. Vamos lá. Liberdade e vida. À medida que os convidados foram conduzidos a regiões próprias em nossa esfera de ação, e Mauro foi levado por Dona Martina de retorno ao corpo, que se encontrava em repouso, o irmão Anacleto, o Dr. Bezerra de Menezes, Madre Clara de Jesus, nós outros, Dilermando e o médium Ricardo, dirigimos-nos ao amplo salão que albergava a comitiva do Marquês. Embora se encontrassem em relativo silêncio, sentia-se a ansiedade que reinava no ambiente. Alguns expositores espirituais tentaram manter o clima psíquico apresentando dissertações do Evangelho, que não eram levadas na devida consideração, o que gerara certo mal-estar entre todos. Alguns deles, com aparência bizarra, movimentavam-se inquietos, aguardando qualquer ocorrência, como se estivessem preparados para uma reação que pensavam seria necessária. É isso porque a gente lembra que eles foram meio que preparados pelo Marquês para que, caso acontecesse alguma coisa, eles estivessem ali em alerta, para que reagissem a qualquer tentativa entre aspas, de uma violência que eles viessem a sofrer. Rosa Keller, ela foi uma das vítimas do Marquês, André, daquela época. Então ela foi... nós tivemos nesse debate entre Rosa Keller e o Marquês, nessa acariação que foi feita no plano espiritual, uma acusação mútua. Ela acusava o Marquês de violá-la naquela época, dentro dessa vivência, dessa sexualidade desordenada que eles estavam, e ela então acabou sendo ferida pela violência que ele aplicou, a polícia acabou encontrando-a, machucada, e o Marquês foi preso. Então, na visão dele, foi por causa dela que tudo isso começou. Agora, da parte dela, ela foi então violentada, machucada, acabou sendo depois levada ali à loucura, foi internada, sendo abusada no manicômio onde ela se encontrava, e ela desencarnou numa condição absolutamente desequilibrada. Tá? Então foi daquela época. Então, quando o Marquês, lembrando que quando o irmão Anacleto vai ser irmã gêmea dele, isso mesmo. Então, quando o irmão Anacleto foi até aquela cidade para que conversasse com ele, a proposta era exatamente isso, convidá-lo para poder encontrar com Rosa Keller, o que gerou nele aquela reação de surpresa, porque era um nome que ele não ouvia há muito tempo. Então ele foi até lá exatamente para encontrar com ela. E aí, se encontrando, começaram ali, primeiro as acusações do encontro entre eles, os dois bastante desequilibrados psiquicamente, fluidicamente também, e no caso ali perispiritualmente também. E aí então do planejamento seria esse reencontro entre os dois, reencarnando como gêmeos a partir da senhora Maria Eleonor. Então, e os dois depois, órfãos, seriam acolhidos pelo Padre Mauro. Beleza? Então vamos lá. Então aquela reação ali, na expectativa de uma reação por parte desses espíritos, beleza? Do lado de fora, onde ficaram algumas centenas que não tiveram acesso à instituição, em face do estado de zoantropia e de excentricidades vulgares em que se travestiam, a algazarra e o deboche se misturavam, enquanto canções de baixo conteúdo moral eram exaltadas entre gritos e blasfêmias. Então, podemos imaginar o cenário de balbúrdia que acontecia do lado de fora, que era exatamente ali o que era esperado, podemos imaginar o Marquês fazendo aquela preleção com eles, dizendo, nós vamos até lá e nós vamos bagunçar tudo e sairemos vencedores. Então eles vinham com essa mentalidade. Uma parte foi acolhida dentro da instituição, que se encontravam ali meio que contidos pelos trabalhadores, enquanto eles recebiam aquelas dissertações do Evangelho, e por outro lado aquelas centenas de espíritos do lado de fora, fazendo essa algazarra toda na expectativa do que estaria acontecendo lá dentro. A sala encontrava-se iluminada, e à sua volta internamente,
diversos espíritos que molgeravam na instituição encontravam-se apostos em atitude de bondade, mas também expressando energia e vigor, a fim de que nenhuma desordem assinalasse a atividade em andamento. Na parte do fundo do salão havia um balcão, que funcionava como mesa diretora, em torno da qual sentamo-nos e, ante a aquiescência de Madre Clara de Jesus, o irmão Anacleto dirigiu-se à turba multa, explicando que o Marquês de Sade encontrava-se impossibilitado de comparecer àquele ato, mas que tivessem um pouco de paciência, a fim de que fossem finalizadas as atividades espirituais em desenvolvimento. Então aqui, com bastante discrição, cuidado, avisando que ele estava impossibilitado e não que ele tinha simplesmente abandonado aquela comitiva toda. A seguir, o médium Ricardo, que se encontrava em desdobramento, a gente lembra, ele era ali um dos grandes trabalhadores do Centro Espírita, onde eles iniciaram os trabalhos, e o médium Ricardo, então, estaria ali junto, até mesmo para o caso de uma eventual necessidade de um trabalho mediúnico, de uma incorporação para poder auxiliar esses espíritos. Então, o médium Ricardo, a seguir, o médium Ricardo, visivelmente inspirado, assomou à tribuna e, com voz bem modulada, começou a falar. Irmãos do sofrimento, que Jesus permaneça conosco, neste e em todos os momentos das nossas vidas. Falo-vos sob a inspiração da verdade, aqui representada pelos seus mensageiros do mundo maior, embora ainda encarcerado no corpo físico, a fim de que possais aquilatar o valor dessa oportunidade no direcionamento adequado das vossas vidas em relação ao futuro. Somos espíritos eternos, que a morte não consome, nem os disparates aniquilam. Iniciada a nossa jornada de evolução, não há mais como recuar ou parar indefinidamente no processo de libertação das paixões escravocratas e das sensações animalizantes a que nos aferramos. Somos herdeiros da insânia que nos permitimos, mas também dos sacrifícios e esforços de iluminação que conseguimos. Passo a passo, seguimos o caminho do autoconhecimento, nem sempre como deveríamos, através de uma decisão irreversível. Muitas vezes estacionados nas províncias da loucura, pelo prazer insaciável, quando nos cumpriria avançar no rumo das emoções sublimativas. Ocorre que a predominância dos instintos primários em nós ainda é muito forte, e a eles nos submetemos sem forças para romper as amarras que nos retêm na retaguarda do caminho por onde deveremos avançar. Não somos anjos ainda, tampouco demônios, sem a presença do amor de Deus. Damos prosseguimento no além-túmulo às experiências que elegemos durante o transcurso carnal. Cada qual desperta além da morte, com a bagagem armazenada antes da desencarnação. Por isso mesmo, morrer ou desencarnar é transferir-se de estágio vibratório, permanecendo nas paisagens infinitas da vida. Não é, pois, de estranhar que tenhamos aspirações e fruamos de emoções bem diferentes, que são resultados das nossas seleções desde a experiência carnal, cujo ciclo, que se estende do berço ao túmulo, encerramos de forma a nos permitirmos novo tentame, avançando sempre no rumo da grande libertação. Até agora, ainda não vos destes conta exatamente da ocorrência da vossa imortalidade, dando curso às paixões a que vos ativestes antes, sem permitir-vos meditar em torno do futuro, do que vos aguarda e da necessidade de alterar o comportamento que não mais pode continuar conforme vem sucedendo. Herdeiros de Deus, porque seus filhos amados, trazemo-lo na intimidade dos sentimentos e na inteireza da consciência que, embora anestesiada no momento, apresenta os primeiros sinais de despertamento,
gerando tédio e cansaço, mal-estar e saturação em todos os cometimentos a que vos aferrais. O gozo exorbitante, a loucura do sexo em total desalinho, o prosseguimento das aberrações e fanfarronices não mais atendem às exigências do ser profundo que sois, apresentando-se como uma sensação grosseira que resulta do encharcamento dos tecidos sutis dos vossos perispíritos impregnados de fluidos tóxicos gerados pelas vossas mentes e predominantes na região em que estagiais. O médium silenciou, por brevíssimos segundos, relanceando o olhar pelo salão repleto, a fim de medir a receptividade dos conceitos emitidos. Um leve rumor agitou a massa, na qual alguns membros mais alucinados reagiam a meio tom de voz, enquanto outros, de olhar esgazeado e de aspecto dementado, despertavam lentamente, beneficiados pelas vibrações do ambiente e pela musicalidade da palavra esclarecedora. Antes da gente continuar, bom dia, embaixador. Antes da gente continuar, a gente vai lembrar aqui que algo muito importante que foi dito aqui pelo médium Ricardo, quando ele coloca para nós sobre... Deixa eu pegar aqui o trechinho. Quando ele disse... a ideia da grande libertação diante da imortalidade. Porque ele falava exatamente sobre as energias que são consumidas por essas viciações que esses espíritos vivenciavam. Então ele colocava, né, que chega uma hora em que o espírito quer mais. Né, o princípio inteligente, esse ser imortal, ele quer mais do que aquilo. Então, embora esses espíritos tenham consciência da desencarnação que eles estavam vivendo, eles não tinham consciência clara da imortalidade. Porque nós podemos colocar talvez 3 etapas, 3 fases que nós vivenciamos. É aquele espírito, isso na condição espiritual, né? Na condição de desencarnados. É aquele espírito que desencarna, mas não tem consciência da sua nova condição. Então ele continua vivendo como um ser encarnado em meio ao ambiente encarnado, às pessoas e atividades que ele vivenciava, praticava durante a sua existência terrena, mas ele agora, desencarnado, não tem essa consciência. Nós acompanhamos, né, André Luiz, num dos textos dele, naquela colônia onde os espíritos comentavam entre si, era ali um hospital onde eles se encontravam internados, que teve até uma moça que comentava assim: eu ouvi dizer que nós estamos desencarnados, que nós já morremos. Então eles não estavam ainda conscientes disso. Então esse é o primeiro grupo que nós podemos pensar. Desencarna sem ter consciência dessa nova realidade. Outros que desencarnam, sabem que estão desencarnados, mas não conseguem dimensionar o que é ser um espírito imortal, porque eles continuam vivendo dia após dia, desfrutando daqueles prazeres que aquela condição vai oferecendo, sem ter perspectiva de algo que vai além. Porque para eles é assim como acontece no mundo físico, vive um dia depois do outro, absorvendo e colhendo ali todos os prazeres e conquistas das mais simples, das mais banais do cotidiano de cada um, só que agora como desencarnados. Sabem que desencarnaram, mas não têm consciência do que significa exatamente ser um espírito imortal. E agora nós temos aquele outro grupo dos espíritos que estão desencarnados, têm consciência disso e vivem diante da sua imortalidade, sabendo que o futuro se encontra aberto para todas as realizações e podem alcançar essa felicidade que Jesus prometeu, essa felicidade que representa para nós a nossa plenitude, e trabalham para isso. Então esses espíritos aqui, muitos deles então, sabendo que estão desencarnados, tanto que viviam a partir ali das oportunidades, das influências que exerciam, né, das obsessões que praticavam. Então eles viviam em função daquelas sensações do momento, sem terem consciência disso tudo, né? Então, como foi colocado, até agora, como ele disse aqui há pouco,
até agora ainda não vos destes conta exatamente da ocorrência da vossa imortalidade, dando curso às paixões a que vos ativestes antes, sem permitir-vos meditar em torno do futuro, do que vos aguarda e da necessidade de alterar o comportamento, que não mais pode continuar conforme vem sucedendo. Então a gente vê assim a profundidade dessas palavras que para nós hoje já nos ajuda nesse despertamento de termos esse entendimento de que o mundo espiritual é a nossa condição real, de que a morte é esse processo de transição. Mas não basta apenas morrer e desencarnar e estar no mundo espiritual. É preciso compreender a nossa condição de espíritos imortais. Então ele coloca para nós assim, né? Olha só. Ele também diz um trecho aqui na sequência. Herdeiro de Deus, porque seus filhos amados, trazemo-lo na intimidade dos sentimentos e na inteireza da consciência, que, embora anestesiada no momento, apresenta os primeiros sinais de despertamento, gerando tédio e cansaço, mal-estar e saturação em todos os cometimentos a que vos aferrais. Então os espíritos começam então a viver aquela inquietação de dizer, olha, eu não aguento mais isso. Simplesmente é aquela repetição, é aquela sensação que não provoca mais o efeito que provocava antes, a necessidade de viver conforme o ritmo que aquela comunidade determina, sendo que simplesmente você espera mais. Então tudo isso, com essa profundidade como foi colocado, o gozo exorbitante, a loucura do sexo em total desalinho, o prosseguimento das aberrações e fanfarronices, não mais atendem às exigências do ser profundos que sois. Então tudo isso começa a trazer aquele desejo de algo mais. E não algo mais em termos de novidade, algo mais que possa preencher esse vazio íntimo que eles apresentam de tentar entender qual é o sentido da própria existência. Então, palavras de grande profundidade que o médium aqui, o nosso irmão Ricardo, apresenta para esses espíritos. E ele continua. Então, depois dessas primeiras palavras, essa pequena agitação que começa ali, e é bem interessante também aqui um outro ponto que merece aqui a nossa observação. Quando ele diz assim, né, quando o Filomeno narra para nós. Um leve rumor agitou a massa na qual alguns membros, mais alucinados, reagiam a meio tom de voz, enquanto outros, de olhar esgazeado e de aspecto dementado, despertavam lentamente, beneficiados pelas vibrações do ambiente e pela musicalidade da palavra esclarecedora. Então a gente lembra aqui que dentro dessa instituição, nesse grande salão onde esses espíritos então eram acolhidos, nós vamos lembrar ali que aquele local se encontrava absolutamente saturado dessas vibrações elevadas. Então havia aquele choque entre a condição em que eles se apresentavam, com esse padrão vibratório tão denso, tão negativo que eles viviam, e ao mesmo tempo estando naquele ambiente diferente. É como se houvesse um conflito entre o cheiro ruim da roupa que nós vestimos, do corpo sujo que nós estamos num determinado momento, mas dentro de um ambiente perfumado. Então é aquele conflito entre o odor negativo, ruim, asfixiante, e ao mesmo tempo aquela brisa refrescante e perfumada que nos envolvia. Dentro desse clima, muitos desses espíritos, então, começavam a mudar esse clima psíquico e passavam a ter ali aqueles pequenos flashes de clareza, tentando ver assim, sabe aquela coisa? Onde estou? Quem sou eu? Estou percebendo alguma coisa diferente, né? Então tudo isso acontecendo enquanto essa palestra era ali transmitida. Então não eram apenas palavras. Da mesma forma que a senhora Maria Leonor, quando veio ao encontro do Marquês, ela chegou com aquele pequeno grupo cantando aquela canção de ninar, e a gente lembrou que não era a canção de ninar em si, mas era a vibração e o efeito que ela provocava. Aqui nós vamos encontrar que não eram as palavras apenas, mas era o tom, a vibração que aquelas palavras provocavam, além ali de todos os espíritos que se encontravam vibrando
nessa condição diferente. Então é esse cenário que nós estamos encontrando. E por isso os espíritos, então, alguns agitados, percebendo que esse clima diferente estava começando ali a se manifestar, alguns reagiam negativamente a isso, porque não queriam mudar aquilo que eles sentiam, e outros que, na verdade, eram mentalmente escravizados por essa condição toda, daquela cidade, daquele comportamento, daquelas influências, começavam a se libertar daquela condição e ter ali a consciência começando a acordar. Esses espíritos eram aqueles que poderiam se apresentar como candidatos a esse resgate, porque eles estavam ali muito mais por estarem aprisionados dentro daquelas circunstâncias, mas bastava estender a mão que eles passariam então a aceitar. Vamos em frente, vamos lá. E é assim que acontece, né? Só para a gente lembrar, é isso que acontece, que nós vemos nos trabalhos feitos nas casas espíritas. Quando espíritos em sofrimento, espíritos obsessores vão até esses grupos mediúnicos, não é simplesmente o médium falando e a incorporação acontecendo. Existe uma psicosfera naquele local que provoca essa influência e essa interferência no comportamento que eles trazem. E aí então eles conseguem se modificar e se tornarem mais acessíveis a tudo aquilo que é oferecido. Vamos lá. Sem dar margem à prolongada pausa, que poderia quebrar o ritmo da proposta de libertação, prosseguiu. Desfrutais nesse momento de imerecida concessão divina, nesta casa que vos faculta reflexionar fora do ambiente asfixiante em que vos detendes em torno da excelência da liberdade e da autossuperação, a fim de poderdes eleger nova conduta e segui-la com os olhos postos nos horizontes iluminados que vos aguardam. Chega de angústias afogadas no licor de suor e sangue das vossas aflições. As saudades dos seres queridos, ora distantes, que vos dilaceram, falam-vos da possibilidade dos reencontros ditosos de que podereis fruir. Assim desejeis alterar o comportamento e mudar de situação emocional. Olha só então aqui o apelo que ele faz, fazendo, vamos dizer assim, reviver do fundo do corações desses espíritos as lembranças dos seres queridos que os acompanharam durante outras vivências. Então quer dizer, vocês estão afastados agora, mas vocês podem ter esse reencontro desde que vocês desejem. Olha só a chacoalhada e aquelas lembranças que começaram a aflorar na mente de todos ali. Uma filha, um filho, uma esposa, um esposo, pais, mães, amigos, todos eles ali, começando então a aflorar nas mentes deles. Sois escravos, não de espíritos perversos que vos exploram, mas das vossas próprias paixões, do primarismo que vos jugula às reminiscências do corpo físico, ora inexistente. As sensações que experimentais e disputais, sem cessar, não existem mais, nem podem repetir-se, sendo apenas impregnação conservada pelo corpo espiritual, e que vossas mentes insistem em preservar. O vosso líder, o Marquês de Sade, que vos trouxe a esse recinto de felicidade, cansado dos excessos que se tem permitido, optou pela renovação e já não retornará convosco com aqueles que desejarem volver aos sítios pestíferos de onde procedeis. Então aqui, antes de continuar, já dá para a gente imaginar o furor que isso causou. No momento em que ele revela que o Marquês de Sade já não mais retornará junto deles. Aquele que era o líder, a grande referência daquele tipo de vida que eles tinham. Para uns, um alívio. Para a grande maioria, a angústia, a revolta. Né? Então a gente consegue já projetar isso dentro desse cenário. Ninguém poderá obrigar-vos ao retorno às cavernas de padecimento e de escravidão onde vivieis. Aqui é a casa de bênçãos, que se vos distendem, acolhedoras e ricas de renovação. Podeis respirar novo clima, acalentar novas esperanças,
anelar por paz e trabalhar pela conquista dos valores morais e espirituais que abandonastes, quando tomados pela insensatez e pelo desvario, ao vos entregardes à exorbitância do prazer. Aqueles que se atribuíam comando sobre vós, e que aqui também se encontram, desfrutam do mesmo direito de escolha que vos é concedido. E porque igualmente se apresentam saturados do despautério, certamente elegerão a paz ao conflito, a alegria à alucinação, o repouso à guerra contínua contra si mesmos em que se demoram. Ninguém consegue deter o amanhecer. Da mesma forma, ninguém possui poder para evitar o despertar da consciência e da autoconquista. Estamos todos fadados à plenitude, que nos é oferecido pelo genitor divino, dependendo somente da escolha que cada qual faça em seu próprio favor. Não vos será imposta qualquer decisão, porque embora nem todos tenham capacidade de discernimento, e grande número se encontre sob doentia indução hipnótica, a minha voz penetra-vos e convoca-vos para novo comportamento. Não temais decidir pela autolibertação, pela fraternidade, pelo amor, pela iluminação interior. Quase todos nós perlustramos esses caminhos por onde vos movimentais no momento. Tivemos nosso período de treva e de ignorância, nossa fase de alucinação e primitivismo, havendo sido libertados pelo amor inefável de Jesus, através dos seus abnegados mensageiros, qual ocorre agora em relação a vós outros. Analisai o que sentis nesse momento, e relacionai-o com o que vindes experimentando na cidade perversas onde habitais. Observai as emoções que vos tomam, os sentimentos que volvem a acionar a vossa capacidade de compreender e de discernir o certo do errado, o bom do mal, e logo vereis que estáis em um santuário que se vos abre inteiramente, facultando-nos acolhimento e oportunidade de renovação. Não tergiverseis, nem postergueis esse momento. O ponteiro do relógio sempre volve ao mesmo lugar, porém em outra dimensão de tempo, noutra circunstância, jamais nas mesmas. As águas do rio que passam sob pontes retornarão um dia em forma de chuva generosa, nunca mais, no entanto, em condições equivalentes. Esse é o vosso momento. Soa a vossa hora. Jesus vos chama. Recorda-o, braços distendidos em direção à atormentada multidão convocando-a. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos consolarei. Tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Leve é o meu fardo, suave é meu jugo. Vinde a mim. O seu convite vem reboando através de 2000 anos, alcança a acústica de nossa alma e fica em silêncio, porque temos preferido ouvir a balbúrdia, atender aos apelos do vozerio tresvariado da inferioridade. Com Jesus, altera-se a visão em torno da vida e do ser existencial. Aceitá-lo significa tomar a cruz do dever, que é o seu fardo leve, entregar-se-lhe em regime de totalidade e submeter-se-lhe ao comando, representam estar sob o seu jugo suave e transformar a vida, tornando-a doce, amena e nobre. Decidi, sem relutância, ouvir a música das esferas elevadas, que é bem diferente daquela que vos acostumastes. Pensai em Deus, pelo menos por um pouco. Recordai dos vossos amores que ficaram na terra ou vos precederam no rumo da imortalidade. Este é o momento. Deixai-vos arrastar pelas vibrações
de amor que vos possam envolver. Ficai em paz e elegei a luz ou a treva, a felicidade ou o prolongado cativeiro. Jesus aguarda, louvemo-lo e sigamo-lo. Aí então, aqui antes da gente continuar, a Angelina colocou, né, tem o hábito de pesquisar minha mente e escrever, né, guardo, revejo no final em cada semana. Legal. Aqui a gente tem uma coisa interessante, né, que nesse clima em que eles se encontram, com essas palavras, com aquelas pessoas que estavam próximas, com as vibrações da psicosfera do ambiente, né, a psicosfera que é aquela nuvem de pensamentos criados pelas pessoas daquele local, só que nesse caso, né, pela intensidade das vibrações elevadas dos espíritos que estavam ali, certamente instruídos e orientados para esse momento, para que mantivessem o pensamento nesse padrão elevado, porque era uma necessidade para aquele momento. É mais ou menos aquilo que a gente percebe, o que esses espíritos sentem, guardadas as devidas proporções, daquilo que nós sentimos quando participamos de um grande evento que tem esse cunho espiritual. Né? Nós vamos encontrar, por exemplo, nos encontros religiosos das religiões tradicionais, né? Me recordo de encontros de jovens, aqueles encontros de casais que são feitos, aqueles encontros ecumênicos, congressos que nós participamos dentro do movimento espírita. Todos nós saímos de lá assim com o coração transbordando, quase que caminhando nas nuvens, pelo simples fato de estarmos ali. Se isso provoca em nós esse efeito, por estarmos envolvidos por esse ambiente, por essas palavras e tudo mais, imaginemos esses espíritos envolvidos nesse clima, recebendo essa proposta de renovação, de transformação, de libertação. O efeito que isso provoca no meio de tantos deles. Só para a gente poder criar um pouco dessa imagem que essa descrição traz para nós. Novamente silenciando o orador, irradiando suave claridade que se lhe exteriorizava do espírito, profundamente concentrado, deu margem a que se ouvisse uma melodia de incomparável beleza, que em maviosa voz convidava-nos todos a seguir Jesus e libertar-nos das paixões selvagens. Focos luminosos muito delicados desciam de ignotas regiões e suave perfume invadiu o recinto, produzindo empatia desconhecida e emoção sublime em todos aqueles que ali nos encontrávamos. A pouco e pouco da emoção silenciosa surgiram o pranto e a exteriorização do imenso sofrimento em que se estorcegavam aqueles irmãos, suplicando amparo e oportunidade de refazimento. Entidades generosas que aguardavam a ocorrência acercaram-se daqueles que estavam a ponto de tombar na agitação e no desespero, acalmando-os, aplicando-lhes energias restauradoras e emulando-os a fé, a coragem. Alguns mais rebeldes levantaram-se de inopino e saíram atropeladamente tentando produzir balbúrdia, no que foram impedidos discretamente pelos vigilantes e operosos trabalhadores da instituição. A música prosseguia, enquanto a misericórdia de Deus atendia àqueles que se rendiam à luz, dulcificando-os e interrompendo o longo império de desespero a que se houveram entregado, despertando-os para novos cometimentos e experiências de recuperação do tempo gasto na flagelação e na desdita por livre opção. Foi então que o caroável Dr. Bezerra de Menezes, erguendo-se, falou tomado de grande compaixão pelos atormentados que retornavam ao redil do sublime pastor. Sede bem-vindos, irmãos queridos, à senda de renovação. O vosso cansaço será atenuado, a vossa sede de paz receberá a linfa do conforto, a vossa fome de amor encontrará o pão da vida que vos nutrirá para sempre. Não aguardeis, porém, colheita de flores
nos terrenos onde semeastes espinhos e urze pontiagudos. Não creais em recompensas à ociosidade, assim como ao vitupério, ao abuso das funções psíquicas, que se reconstruirão lentamente a vosso contributo pessoal. Não encontrareis escadaria de acesso rápido ao paraíso, nem catapulta de improviso para o reino dos céus. O trabalho é guia de segurança e força de elevação para todos nós. O labor iluminativo é obra de cada um, que o realizará a esforço e sacrifício pessoal. Toda ascensão exige denodo, e ninguém alcança o acume da montanha sem atravessar as baixadas de onde procede. Iniciarei novas experiências de autoiluminação, percorrendo as mesmas estradas, porém com outras disposições interiores e de decisão de ser feliz. Envolvidos pelas vibrações que procedem do amor, inundai-vos de luz e embriagai-vos de novas alegrias. Começa novo dia para quantos desejem a claridade do bem no coração e se resolvam pela purificação mediante o mergulho no corpo físico, sem as constrições das falsas necessidades a que vos acostumastes. A carne ser-vos-á refúgio ameno, escola de aprendizagem e reeducação, hospital de recuperação de forças, oficina de trabalho. Transitareis alguns solitários e não amados, outros sob injunções penosas que os atos arbitrários impuseram ao longo do tempo, outros mais experimentando desejos inconfessáveis que o organismo não poderá atender, mediante processo psicoterapêutico. Por fim, a cada um será proposto um programa de recuperação conforme suas obras. Todos, porém, filhos do amor, encontrareis oportunidade para o autocrescimento e a felicidade. Que o Divino Mestre nos abençoe a todos no esforço de elevação. Então, antes de continuarmos aqui, a gente pode imaginar o efeito dessas palavras sobre aquelas pessoas. O que nós vamos observar é que muitos deles simplesmente não conseguiram captar o que foi falado, mas eles conseguiam experimentar aquilo que os envolviam, né, que os envolviam. Então, que os envolvia. Então, eram os trabalhadores dando a atenção que eles precisavam, era aquela movimentação de trabalhadores resgatando e assistindo aqueles que precisavam, eram as próprias vibrações que atuavam de um modo silencioso sobre todos eles. Então, mas aqui o Dr. Bezerra ele traz essa orientação para aqueles que podiam ouvir, que o resgate não era simplesmente acabar com o sofrimento, mas o resgate era a oportunidade de recomeço a partir de um trabalho árduo que precisaria ser feito. Então não havia ilusão aqui. Quando ele falava, cada um de acordo com a necessidade e cada um colhendo aquilo que semeou, porém agora assistidos e amparados pelo amor de Jesus. Então a gente vê aqui duas partes. Primeiro o convite e depois aqui o esclarecimento. E tudo isso acontecendo enquanto essa assistência se desenvolvia. Quando silenciou, permaneciam as vibrações de paz e de alegria que saturavam o ambiente, enriquecido de suave luz procedente da esfera mais alta, ao tempo em que diligentes servidores, adrede convidados, puseram-se a atender àqueles que optaram pela renovação, conduzindo-os com ternura fraternal a diferentes setores da instituição, de onde rumariam para os núcleos preparatórios de reencarnações purificadoras. Então aqui, interessante, a gente vê aqui, ao tempo em que os diligentes servidores, adrede convidados, puseram-se a atender. Então a gente viu assim, a grande quantidade de trabalhadores que foram convidados para prestar essa assistência pontual para aquele momento.
Então não eram somente os trabalhadores do grupo, mas eram outros que também eram convidados para prestar essa assistência. André colocou, né, o ouvir ocorre entre eles e nós encarnados, né? Vão ouvir aqueles que se sentem perdidos e querem realmente mudar os sentimentos que têm, né? Então, as palavras foram ditas, as vibrações penetravam e as palavras podiam ser ouvidas por aqueles que estavam numa condição mais lúcida ou menos perturbada, né? Não havia saído do quase êxtase quando o médium Ricardo, legal, né? Quando o médium Ricardo se me acercou, jubiloso e radiante de felicidade, demonstrando a alegria pela realização do serviço recém-concluído. Utilizei-me do ensejo e indaguei, com certa curiosidade. Houve alguma razão especial para que fosses o escolhido para as informações aos desencarnados em vez das próprias entidades espirituais? Demonstrando sua natural modéstia, Ricardo esclareceu. Conforme pensam os benfeitores espirituais, o fato de encontrar-me reencarnado com relativa facilidade nos desdobramentos lúcidos durante o período do sono físico faz que apresente algumas condições necessárias para levar à programação libertadora, como ocorreu aos irmãos enlouquecidos, permitindo que melhor assimilem a proposta, tendo em vista os implementos orgânicos de que me revisto, mediante os quais facilita-se-lhes a sintonia. A exteriorização do fluido animal que ocorre do estado de encarnado permite-nos maior identificação de sentimentos, em razão de eles ainda estarem sob fortes pressões dos liames materiais. Ademais, esse formoso labor, quando exitoso, qual acaba de acontecer, converte-se em bênção para mim mesmo, em face do ensejo de facultar-me prosseguir no trabalho mediúnico. Sem qualquer dúvida, embora me encontrasse lúcido durante a dissertação, as informações expostas foram-me transmitidas através de telementalização pelo nosso sábio mentor Dr. Bezerra de Menezes. Sintonizando o pensamento na faixa da caridade e entregando-me à sua inspiração, sinto-me induzido a falar e a agir conforme ele próprio faria, em razão da facilidade de captação das ideias e dos sentimentos, nessa circunstância. Porém, sem os impedimentos naturais da organização cerebral. Neste abençoado universo de energias que se exteriorizam em ondas, vibrações, ideias e pensamentos, estamos sempre em intercâmbio psíquico, conscientes ou não dessa realidade, constituindo-nos verdadeira felicidade e o conhecimento que nos é oferecido pelo Espiritismo em torno das possibilidades inimagináveis de que desfruta a alma integrada na realidade cósmica. Esta é a sua primeira experiência específica? Voltei a inquirir, ou se lhe apresenta habitual esse formoso fenômeno? No que diz respeito ao atendimento a desencarnados vítimas de obsessões do sexo, respondeu gentilmente, foi a minha primeira intermediação. Entretanto, tenho participado com relativa frequência de incursões a regiões de amargura e de sofrimento, onde tenho funcionado como médium psicofônico, tanto dos mentores como dos mais aflitos, que não conseguem comunicar-se diretamente, tal o estado de intoxicação fluídica em que se encontram encharcados. Em face do aturdimento e da fixação nos despojos materiais, não se dão conta da realidade espiritual em que se encontram, tendo dificuldade para exteriorizar o pensamento somente através da ação mental. Assim, o perispírito do médium funciona para eles como decodificador das suas necessidades e manifestações internas.
Como constatamos, para os médiuns que se devotam ao bem, sempre há labor a executar em ambos os planos da vida. Se considerarmos que a claridade da doutrina espírita chegou à Terra há pouco menos de 1 século e meio, não podemos negar que todo o labor de socorro desobsessivo aos transeuntes do corpo somático era feito no mundo espiritual, quando os construtores do progresso se utilizavam dos médiuns encarnados e desencarnados para o mistério de esclarecimento e de libertação das injunções penosas, lamentáveis. Aqui, antes da gente continuar, nós já comentamos em outra oportunidade, quando o professor Severino Celestino, ele falava sobre Jesus, né, naquele processo de desobsessão que ele fazia, né, com um jovem que se encontrava possesso. E aí ele lembrava nessa entrevista que ele dava, falando sobre os estudos bíblicos à luz da doutrina espírita, quando ele dizia, seria muita pretensão de nossa parte acreditar que os trabalhos de desobsessão só começaram a acontecer depois que surgiu a doutrina espírita. O que seria daqueles que viveram antes do período em que chegou a doutrina, sem os centros espíritas para prestar assistência? Será que nós achamos, dizia ele, que o mundo espiritual ficaria esperando a nossa boa vontade para fazer esse trabalho, deixando aqueles que eram sofredores à própria sorte? E aqui então o que o médium Ricardo comenta agora, quando ele diz assim, mais uma vez: como constatamos, para os médiuns que se devotam ao bem, sempre há labor a executar em ambos os planos da vida. Se considerarmos que a claridade da doutrina espírita chegou à Terra há pouco menos de 1 século e meio, não podemos negar que todo o labor de socorro desobsessivo aos transeuntes do corpo somático era feito no mundo espiritual, enquanto os construtores do progresso se utilizavam dos médiuns encarnados e desencarnados para o mistério de esclarecimento e de libertação das injunções penosas e lamentáveis. Né? Então aqui a gente vê o trabalho que é feito no plano espiritual, mesmo que o médium não tenha ali oportunidade de atuar numa casa espírita. Se ele tiver, é porque ele tem a instrução, ele tem o estudo, e diante da faculdade que ele possui, diante da facilidade anímica que ele apresenta para ter esse desdobramento, ele pode viver essas experiências de desdobramento no plano espiritual, não apenas por seu próprio desfrute, mas para trabalho. Né? Então é interessante a gente ver por essa perspectiva. Graças a essas ocorrências, diz aqui o irmão Ricardo, não foram poucos os santos, os místicos, os profetas que assinalavam haver estado no purgatório e no inferno, onde mantiveram contatos dolorosos com personagens que viveram na terra ou conheceram os lugares que o aguardavam, caso se conduzissem com a correção que dele se esperava. Eram reminiscências de suas visitas aos sítios de amargura e de recuperação, em que se demoravam alguns desencarnados, ou atividades mediúnicas de socorro aos mesmos, assim como os reencarnados em rudes provações. Inclusive a gente tem, só para lembrar, a Divina Comédia de Dante Alighieri, quando ele então descreve no livro uma viagem que ele fez do inferno, passando pelo purgatório, indo para o céu, acompanhado por Virgílio, aquele poeta romano. Então, há quem diga, e nós podemos imaginar, que essa experiência tenha sido, na verdade, não um sonho, como ele é descrito, mas uma experiência concreta que ele, enquanto espírito, vivenciou olhando o mundo espiritual e depois trazendo o seu relato. Né? Então, para quem não leu, a Divina Comédia é um belo livro, bem interessante de se estudar. Quantos denominados exorcismos que se iniciavam com as céleres palavras sacramentais e gestos, alguns burlescos e circenses,
tinham continuidade técnica fora da indumentária física, resultando positivos. Tratava-se de processos de doutrinação dos desencarnados perversos pelos benfeitores da humanidade, conforme hoje se realizam nos núcleos cristãos restaurados. Dia virá, e já se aproxima, em que labores desse gênero se tornarão naturais e conscientes, facultando às criaturas humanas o saudável e contínuo intercâmbio com o mundo espiritual, sem as barreiras que a ignorância das leis da vida impõe. Agradecendo-lhe realmente sensibilizado pela sua contribuição, que me pareceu muito lógica, aguardarei a continuidade do Ministério Socorrista. Então, terminamos aqui, meus amigos, em cima da nossa hora. E a próxima, a ruidosa debandada. Então, enquanto nós acompanhamos aquilo que acontecia dentro da instituição, tendo esses tantos e tantos resgates acontecendo, lá fora a bagunça acontecia. Porque, primeiro, foi revelado que o Marquês de Sade já não mais estaria com eles. Portanto, como a gente comentou, era aquela grande tropa desgovernada, descomandada. E ali então cada um fazendo o que bem entendia. Encontramos espíritos endurecidos, espíritos com o psiquismo deformado, espíritos ainda presos nessas cadeias do vício, e eles simplesmente ali se perguntam, e agora? Como será a nossa vida? Né? Então o convite foi feito para aquele grupo interno. Vamos ver como é que isso vai acontecer junto a esse grupo externo. Então é isso, né? Uma bela experiência que nós acompanhamos aqui, né? Instruções preciosíssimas, também que chegaram, né, através tanto do irmão Ricardo, como também do Dr. Bezerra de Menezes, trazendo esses esclarecimentos. E tivemos a oportunidade de pintar esse quadro na nossa mente, vendo ali todas as atividades que estavam acontecendo no auxílio a esses espíritos. E como o irmão Ricardo coloca, né, muitos de nós vivemos experiências semelhantes num determinado tempo da nossa história e hoje, né, temos oportunidade de ter esse recomeço com instrução, com coragem e agora com um pensamento completamente transformado. Então, meus amigos, é isso. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, deixando para a nossa próxima semana, na terça-feira que vem, a continuação aqui do nosso livro, né? Só para lembrar, capítulo 20, nós estamos já a 77% aqui do nosso livro. Então, página 100.